Tudo bem, pessoal? Hoje eu vim falar com vocês aqui sobre o arco cirúrgico. O arco cirúrgico é um aparelho que utiliza de imagens de raio-x, onde através da fluoroscopia transmitimos imagens em tempo real. Essas imagens elas auxiliam o médico durante as cirurgias. O arco cirúrgico vai ser frequentemente usado em muitas modalidades cirúrgicas, como por exemplo a urologia, quando o médico vai colocar um duplo J, ou fazer também aquela quebra de cálculo que chama ureterolitotripsia. Usamos também o arco em modalidades de ortopedia, onde o paciente sofre algum trauma e algumas vezes precisa de intervenção cirúrgica. Cirurgias também de neurologia, por exemplo, o paciente teve algum trauma, caiu da laje, por exemplo, quebrou a coluna, quebrou alguma vértebra. Às vezes, esse paciente precisa passar por uma artrodese lombar, cervical, dorsal, depende muito da região acometida. Temos outros procedimentos também dentro da neurologia que vai utilizar o raio-x. Temos também as cirurgias cardíacas, onde os médicos vão colocar marca-passos, vão colocar catéteres, catéteres para fazer medicamento, por exemplo, de quimioterapia, catéter central. Temos muitos casos também. Temos também as modalidades vasculares, onde os médicos vão fazer cirurgias a fim de algum tratamento, por exemplo, um implante de filtro de veia cava ou até mesmo um implante de algum stent. Trouxe aqui para vocês alguns procedimentos que fazemos dentro do centro cirúrgico. Esse primeiro caso aqui é uma ureterolitotripsia, onde esse paciente fez uma pielografia também, que é uma injeção de contraste, onde através do contraste o médico determina o preenchimento aqui dos cálices do rim, e através desse preenchimento temos o destaque de cálculos renais. Aqui temos também o paciente colocando duplo J, como por exemplo aqui no caso do lado esquerdo. E podemos ver aqui o rim todo preenchido de contraste. Deixa eu apagar essas anotações aqui. Vamos para o próximo. Temos aqui também um implante de marca-passo. Podemos ver aqui o marca-passo perfeitamente, onde através desses fios aqui, o médico vê se o marca-passo, os fios estão no átrio, no ventrículo e etc. Deixa eu ir fazendo aqui e apagando, senão vai ficar muito feio aqui para nós. Temos mais um caso aqui de trauma cirúrgico, onde esse paciente está com uma fratura de colo de fêmur e depois ele vai passar por um tratamento onde ele vai colocar algum tipo de parafuso, alguma haste. Nesse caso aqui foi colocado 3 parafusos. Dá apenas para ver 2 por conta da forma com que a radiação ultrapassa o paciente e forma uma imagem bidimensional. Por formar uma imagem bidimensional, não temos uma visualização 3D dessas estruturas. Deixa eu apagar aqui minhas setinhas, mostrar mais um caso para vocês. Temos aqui nesse caso uma risotomia de coluna, onde através de uma punção de uma agulha, o médico vai injetar medicação aqui através dos pedículos, dos forames intervertebrais, dos discos e etc. É bem interessante esse procedimento. Temos aqui mais abaixo uma artrodese de coluna, onde vemos aqui os parafusos. Essa cirurgia é bastante utilizada para a descompressão da coluna, onde o médico também coloca isso aqui que a gente pode ver aqui no meio do disco intervertebral, que eles chamam de cage. Cages. É um nome bem difícil de falar. Trouxe mais um caso aqui para mostrar a imagem para vocês. Deixa eu apagar aqui essas anotações. O último caso que eu trouxe aqui é uma cirurgia vascular, onde vemos aqui a parte venosa da veia cava inferior e aqui a bifurcação para as veias ilíacas. Nesse caso aqui o médico colocou um filtro de veia cava, que não dá para ver aqui por conta que o contraste está preenchendo tudo. Deixa eu apagar essas anotações para a gente ir para o próximo.
Bom, eu quero mostrar para vocês aqui também alguns componentes que a gente tem no arco cirúrgico. Quero mostrar para vocês como que é o nome dessa parte que fica aqui em cima, o nome da parte que fica embaixo, mostrar um pouquinho da torre aqui, os componentes principais. Então vamos para o próximo slide. Aqui vemos claramente uma composição das 6 principais estruturas do nosso arco, onde temos primeiro o gabinete eletrônico, que fica exatamente aqui, que é praticamente a CPU do nosso arco, onde ela vai ter uma comunicação com o monitor onde vai aparecer a imagem. Temos aqui o painel de controle, que fica aqui, é o item número 2. Deixa eu apagar aqui que está bem feinho. É o item aqui de número 2, que fica mais ou menos aqui, o painel. E ele vai ter todas essas funções, onde através aqui do painel a gente vai conseguir subir a torre, a gente vai conseguir colocar técnicas, conseguir mudar as funções, porque a gente tem filtros também específicos. Por exemplo, se a gente for fazer uma cirurgia de coluna, a gente tem um filtro de coluna. Se for fazer uma cirurgia de ortopedia, a gente tem um filtro de ortopedia, marca-passo e por aí vai. A gente tem um filtro específico para cada região. Deixa eu apagar essas anotações. A gente tem aqui a coluna de ascensão, que é essa parte aqui. Mais para frente eu trouxe um videozinho mostrando como que o aparelho sobe e desce, para evitar com que ele bata na mesa, porque a mesa ela tem um certo degrauzinho, a mesa onde o paciente vai ficar em cima, e às vezes a gente precisa subir um pouquinho a torre do arco para que não colida com essa mesa, e também para alcançar a altura correta que o paciente pode se encontrar ali na hora do exame. Deixa eu marcar só aqui do outro lado para vocês verem onde é a torre aqui de número 3, que é essa parte, essa estrutura, que a gente consegue deixar ela mais alta também. A gente tem o suporte do braço. O suporte do braço são essas travinhas aqui que vão fazer a movimentação. Então, o suporte é todo esse conjunto aqui. Todo esse conjunto é o suporte do braço do nosso arco cirúrgico. Vou mostrar só aqui do outro lado onde ele se localiza. Aqui é o número 4, aqui é o suporte do braço. Temos o braço em C, porque o que acontece, gente? Essa parte do braço aqui, que é um C, ela praticamente muda de posição. Por exemplo, aqui a gente tem uma posição em que não está totalmente perpendicular aqui, está um pouco obliquado, vamos dizer assim, e a gente consegue com que essa torre faça esse movimento em C, tanto por cima quanto por baixo aqui da mesa. Então é através desse suporte, desse braço, na verdade, que a gente vai conseguir fazer os movimentos enquanto o paciente estiver aqui deitado sobre a mesa, porque através do arco que a gente vai fazer as projeções, né? A gente pode fazer uma projeção em AP, uma projeção oblíqua, uma projeção em perfil. Então, o suporte aqui do braço ele vai ajudar bastante a gente. Deixa eu apagar aqui. Temos também a parte importante aqui do nosso arco, que é o nosso intensificador de imagem. O intensificador ele não é o tubo de raio-x, o intensificador é a parte que fica acima do nosso arco, que é essa parte de número 6, onde é através do intensificador que a imagem vai ser obtida e jogada para o monitor. Eu trouxe um caso mais à frente, onde eu vou mostrar para vocês que a gente tem 2 tipos de monitores. A gente tem os monitores acoplados e tem os monitores separados também. E temos aqui o tubo de raio-x, que é essa parte de baixo aqui. Às vezes as pessoas confundem achando que o tubo é a parte de cima e o intensificador a parte de baixo. É o contrário. O tubo é essa parte de baixo aqui, que é muito importante durante o nosso exame. Só colocando aqui, ó, o tubo é essa parte. É o item de número 7. Ele está com o nome aqui de tanque único com tubo de raio-x e colimadores integrados. É através daqui também que a gente vai ter um sistema de colimação para evitar que a gente exponha
demasiadamente a estrutura ali que não tem interesse. Apesar que a circunferência, como vocês viram aqui no slide passado, ela é como se fosse um círculo onde vai pegar somente uma região muito menor do que se fosse um raio-x com um campo mais aberto, pegando, por exemplo, um filme 24 por 30, 35 por 43, então tem um campo bem menor. Aqui a gente tem os monitores do arco cirúrgico, onde teremos aqui um monitor acoplado. Esse monitor ele vai ser acoplado direto no braço aqui do nosso arco cirúrgico, e temos também o caso onde o monitor é separado, que a gente conecta o arco através de fios até o monitor. Então vai gerar uma conexão aqui através desse cabo. Então a gente usa praticamente dois cabos, um para conectar o arco até o monitor, e a gente usa outro arco que provavelmente sempre vai estar a opção desse outro fio vir aqui do monitor e ligar numa tomada de energia. Eu quero trazer para vocês também uma coisa muito importante. Quais são os profissionais que vão estar ali diariamente com a gente dentro do centro cirúrgico? A gente vai ter uma equipe multidisciplinar que vai ser várias pessoas que cada um vai ter a sua função específica. A gente vai ter auxiliares de enfermagem, instrumentadores, médicos, tanto médico cirurgião quanto médico anestesista, que eu vou detalhar cada caso aqui para vocês. Temos a equipe de higiene, que vai ser uma equipe muito importante, porque elas vão ser responsáveis por deixar toda a sala preparada para na hora da cirurgia tudo ocorrer bem. Inclusive, quando termina uma cirurgia, a equipe da higiene vem, higieniza toda a sala para que libere essa sala para um próximo paciente. Temos os circulantes de sala, que são auxiliares e técnicos de enfermagem, onde eles vão auxiliar ali o médico sobre tudo que o médico pode estar precisando. Abrir materiais, auxiliar os instrumentadores cirúrgicos, que no caso os instrumentadores sempre vêm com uma equipe médica. Na maioria das vezes tem um médico, onde esse médico tem o seu instrumentador, ou então vem uma equipe de fora, uma equipe, por exemplo, de uma empresa. Eles costumam muito falar que são os instrumentadores freelancer, que trabalham para uma empresa, por exemplo, é uma cirurgia de ortopedia. Tem uma empresa que o médico contrata, através dessa empresa, a empresa mesmo manda o instrumentador ali para representar ali o tipo de equipamento que os médicos vão estar usando. Então, esses próprios instrumentadores acabam utilizando o médico, acabam utilizando ali o seu serviço para ajudar o médico no caso. E temos também os instrumentadores, como eu citei, que são da equipe médica, onde o médico já tem o seu instrumentador ali, que já trabalha com ele há muito tempo, que auxilia em tudo que o médico precisar. Eu vou trazer mais à frente para vocês verem. Aqui é o instrumentador cirúrgico que eu falei. Qual que é o papel do instrumentador cirúrgico? Ele vai oferecer os materiais para o médico. Por exemplo, o médico precisa de algum material específico, uma tesoura, algum afastador para mexer ali na estrutura que ele está trabalhando. Então, o papel do instrumentador do médico é fazer exatamente isso, ajudar o médico, facilitar ali o procedimento, porque você tem que pensar que a gente só tem duas mãos. Então, às vezes, o instrumentador, às vezes não, sempre, o instrumentador acaba sendo mais duas mãos para ajudar o médico sobre o que ele precisa, porque o médico está ali segurando a estrutura, colocando o parafuso, ou até colocando o marca-passo, colocando um catéter. Então vem o instrumentador e dá para o médico ali algum equipamento que ele pode precisar durante a cirurgia. Temos a equipe médica de anestesia, onde a equipe médica ela vai ser muito responsável sobre o estado clínico do paciente. Eles têm o papel de, por exemplo, o paciente chega na sala cirúrgica. O médico anestesista ele vai avaliar o paciente, vai fazer uma avaliação para ver se o paciente precisa de uma anestesia geral, se precisa de uma anestesia local. E durante todo o procedimento, esse médico vai dar suporte caso aconteça alguma intercorrência com esse paciente. Então, o anestesista é de suma importância dentro ali do procedimento da sala de cirurgia. Temos a equipe médica que será responsável pela cirurgia, onde temos, como eu falei aqui no começo, várias especialidades. Temos ortopedia, urologia, cardiologia, entre outras. Cada médico com a sua função, operando aquilo que ele tem dominância. E temos nós, os técnicos e tecnólogos em radiologia. Dentro do centro cirúrgico, a gente tem uma função única e específica, que é produzir imagens para o médico e auxiliá-los durante a cirurgia. Isso não quer dizer que a gente não pode fazer outras coisas para auxiliar ali durante o procedimento.
porque você tem que lembrar que a gente faz parte de uma equipe multidisciplinar. Então, tudo que a gente puder fazer a mais, sermos proativos, a gente vai ajudar muito no funcionamento ali da cirurgia, para que a cirurgia acabe mais rápido. E lembrando, quando a gente está fazendo uma cirurgia, o paciente geralmente ele está sob efeitos de anestésicos. Então, quanto mais tempo o paciente fica sobre os efeitos de uma anestesia, mais complicada essa cirurgia pode ser. Então, quanto mais a gente ajudar, mais a gente está colaborando para que a cirurgia caminhe bem, termine rápido e que o paciente fique bem. Vocês conhecem um centro cirúrgico? Eu não sei se vocês já viram uma sala de cirurgia. O intuito aqui dessa aula de hoje é exatamente trazer esses conceitos para vocês ficarem mais familiarizados com essa área específica. Então, dentro do centro cirúrgico, vamos ter algumas coisas específicas e que a gente precisa saber o nome de cada coisa, para que serve e como que a gente pode evitar de até atrapalhar a equipe cirúrgica ali durante um procedimento. A gente vai ter a mesa cirúrgica, que ela é radiotransparente, onde ela vai ter esse formato aqui, onde a gente sempre vai ter essa distância aqui vazia, que vai ser por onde o arco vai passar. O arco vai entrar com a parte do tubo aqui e o intensificador aqui em cima. E o paciente vai ficar em cima da mesa. E a gente tem mesas também que elas têm uma função a mais, vamos dizer assim, que elas não ficam apenas tipo, nessa posição, como elas também têm alguns movimentos articulados que pode facilitar durante a cirurgia. Mais para frente eu vou trazer algumas imagens para vocês de procedimentos sendo realizados na prática, para vocês verem como que é a aplicação dessas mesas. Essas mesas têm algumas partes que têm componentes de metal, que geralmente são nessa parte aqui onde eu estou circulando, que às vezes podem aparecer durante a cirurgia. Então, quando a gente entra dentro do centro cirúrgico, a primeira coisa que a gente tem que perceber, se aqui de baixo, nessa parte vazia, tem algum objeto que possa atrapalhar durante a cirurgia. Por exemplo, tem médicos, equipe de enfermagem, que colocam algumas braçadeiras aqui do lado, pendurado na mesa mesmo aqui, ou até mesmo o controle da mesa para levantar e subir a mesa, que essa mesa aqui, da mesma forma que o arco sobe, ela também sobe e desce. Então a gente tem que ficar muito de olho nesses objetos que não são radiotransparentes, que podem atrapalhar durante o nosso procedimento. Temos também o foco de iluminação. Aí você se pergunta, será que é interessante mesmo eu saber essas informações? Eu vou te explicar por que exatamente eu trouxe tudo isso. Por exemplo, no foco, a gente tem essa parte aqui, onde geralmente os médicos, os instrumentadores colocam, e eles são estéreis. O que quer dizer que é estéril? Quer dizer que é um objeto que ele foi esterilizado, então ele está livre de infecções. Então, às vezes, a gente vai entrar no centro cirúrgico, vai se deparar com isso, e a gente não sabe que a gente não pode encostar nisso. Por exemplo, se você entra ali com o seu intensificador ali do tubo, imagina que aqui é o intensificador, aqui é o tubo de raio-x e aqui é o nosso arco C. Então, se a gente entra aqui e bate nessa manopla aqui, que é a manopla que eles chamam, sempre vai ter uma manopla esterilizada, onde o médico vai pegar e vai grudar ali para que ele possa movimentar esse foco para que ele ilumine ali a região que ele quer iluminar. Porque qual que é a função do foco? O foco ele é uma luz bem forte, então ele vai focar mesmo ali na região de interesse. Então vamos supor que o médico está operando ali uma perna. Então ele abriu ali a estrutura, tirou toda a parte de tendão, de músculos do meio e está vendo ali o osso. Então ele precisa pegar esse foco, direcionar essa luz ali diretamente para a estrutura para que ele possa ver melhor. Então a gente tem que tomar cuidado para não contaminar essa belezinha. E acontece bastante no nosso início aí de jornada aí do sítio cirúrgico. E a gente tem que pensar o seguinte: sala de cirurgia é um ambiente bem estressante, vamos dizer assim, porque o paciente está dependendo ali da gente, está dependendo da equipe médica, dependendo da equipe anestésica, circulantes, instrumentadores e de nós também. Então, qualquer erro que a gente vá cometer, a gente vai atrapalhar todo o procedimento ali durante a cirurgia. Então, temos que ficar bem atentos. Temos também aqui o campo estéreo, que é uma das coisas mais importantes. A gente vai ter em várias cores, geralmente é na cor azul, mas trouxe até uma imagem aqui para vocês verem do outro lado, com a maioria da equipe aqui
de verde. E toda essa parte que está verde são campos estéreis. Esse campo estéreo visa com que não contamine a cirurgia. Então a gente tem uma mesa aqui do instrumentador, onde vai ter todos os instrumentos cirúrgicos que o médico pode precisar. A gente tem aqui alguns campos, a gente tem aqui o avental dos médicos, a gente tem aqui mais um avental de um médico e a gente tem um campo estéreo também cobrindo a nossa escopia, para evitar contaminação da cirurgia. Deixa eu apagar esse bando de seta aqui. Então vocês entenderam, né? Da mesma forma que a gente não pode encostar na parte das manoplas que ficam aqui no foco, a gente não pode encostar tudo nesses campos que serão de determinadas cores. Nesse caso aqui é verde, podemos ter azul ou em outras cores também. Temos os rampers para descarte, onde esses rampers, geralmente eles não vão ser rampers que são estéreo. Por quê? Esse hamper, simplesmente o médico, o instrumentador, o circulante, eles vão descartar materiais que já foram utilizados durante a cirurgia. Então é um hamper para descarte, vai ficar sempre próximo ali do médico. Qual que é o cuidado que a gente deve ter? O cuidado é não bater com o arco nesse hamper, porque às vezes a gente bate, como vocês podem ver aqui, esses hampers eles têm umas rodinhas. Então se a gente bater nele, certeza que esse hamper ele vai andar ali durante a cirurgia e pode ser que contamine aquela parte que está com campo azul. Então a gente tem que ficar bem ligadão. E aqui, muito importante também, eu trouxe para vocês as proteções que a gente usa nos arcos. Por exemplo, aqui a gente tem os médicos com os aventais já estéreis. O médico está de luva estéreo. Ele lava toda a parte aqui do paciente, que nesse caso aqui é a perna, que vai passar por intervenção. E esses campos aqui também são estéreis. Então a gente deixa um campo aqui em cima. A gente deixa aqui também nessa parte aqui um tipo de saco para não sujar de sangue, de nenhum material que pode ser depois difícil de tirar. Mas como essa parte aqui do tubo entra por baixo, aqui geralmente não precisa a gente colocar nada estéreo, exceto quando a gente vira esse arco lá por baixo para fazer o perfil. Então da mesma forma que o arco está aqui numa posição fazendo um AP da perna, ele pode virar o arco. Deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor. O médico pode virar esse arco para fazer um perfil. Então o que acontece? Ele pega essa torre e a gente vira o arco e o arco fica de lado aqui, onde o intensificador vai ficar de um lado e o tubo do outro. Então a projeção do raio-x vai passar dessa forma aqui pelo pé, pegando o pé em perfil. Isso no caso dessa cirurgia aqui, que é uma cirurgia de pé. Temos os EPIs que utilizamos dentro do centro cirúrgico, que são de suma importância, onde vamos ter sempre que utilizar protetor de tireoide. Alguns hospitais vão ter biombos, onde geralmente o pessoal da enfermagem gosta bastante de usar, no caso os circulantes, que eles ficam ali no computador fazendo todas as anotações dele. Pega esse biombo, levanta ali a parte do vidro plumbífero e não recebem radiação. Eles já estão com o benefício da distância ali da fonte e com esse biombo também ajuda bastante. A gente tem também os aventais plumbíferos, então a gente tem que usar o conjunto avental e protetor de tireoide. Outra coisa que é bem legal de eu falar para vocês é o seguinte: a gente vai ter sempre também os dosímetros, mas lembrando, dosímetro não é EPI. O dosímetro apenas vai quantificar a dose. Então a gente sempre deixa o dosímetro na altura aqui da lapela, pendurado no nosso avental. Vai ficar mais ou menos dessa forma. Tem avental que vai ter um bolso aqui nessa parte. E a gente pode pendurar o dosímetro nesse bolso. Eu desenho mal pra caramba, mas é basicamente isso. Então o dosímetro ele vai auxiliar ali na nossa jornada, fornecendo a quantidade de dose que a gente está recebendo e passando ali para os laboratórios de dosimetria. No caso, tem vários laboratórios, temos a ProRad, a Sapra, a TecRad, temos inúmeros laboratórios aqui em São Paulo e no Brasil todo. Agora, o mais importante, como que a gente realiza o manuseio do nosso arco cirúrgico? Bom, como eu trouxe para vocês aqui, esse braço aqui do nosso arco, ele praticamente se movimenta
em 90 graus aqui também, 180, 90 graus. Por exemplo, aqui o arco está em 90 graus, então ele está pegando a estrutura daqui para lá. Então a gente está pegando a estrutura em perfil. Se a gente quiser pegar a estrutura em AP, a gente vai pegar a estrutura aqui de cima para baixo. Nesse caso vai ser em PA, projeção. E lembrando, a gente vai usar, na maioria dos casos, o tubo de raio-x embaixo, o intensificador em cima. A gente também tem uma função com arco cirúrgico, onde a gente consegue inverter os lados. A gente consegue deixar o nosso intensificador de imagem para baixo e o nosso tubo de raio-x para cima. Alguns médicos pedem para a gente utilizar isso. Por exemplo, aqui o intensificador ele sempre vai ser mais larguinho. A parte do tubo sempre vai ter essa parte mais fina e vai ter esse meio que funil aqui. Não sei se vocês conseguem ver essa parte aqui. Isso, lembrando, depende muito da empresa que fabrica também o arco cirúrgico. Nesse caso em específico, foi invertido. O intensificador está embaixo e o tubo de raio-x está em cima. Nós vamos ter sempre no centro cirúrgico o monitor para cadastrar os pacientes. Nesse monitor a gente vai ter caracteres, que são esse teclado que está aqui, que eu estou mostrando para você. A gente vai ter botões de alterar o contraste. A gente vai ter setas aqui para mudar as imagens. Por exemplo, aqui vai para o lado esquerdo, aqui vai para o lado direito. A gente vai ter aqui um botão para rodar o filme. No caso desse aparelho específico, é um aparelho da Philips, é um BV Pulsera. A gente vai ter aqui o botão para ligar o equipamento e aqui o botão para desligar o equipamento. A gente vai ter aqui mais um botãozinho, por exemplo, no monitor, a gente sempre vai ter uma tela aberta, onde vai ter uma tela de um lado, uma tela do outro. Na tela direita, a gente sempre vai ver as imagens em tempo real. Na tela direita, na tela esquerda, a gente vai ter um monitor de referência, onde através desse botãozinho aqui, a gente consegue passar as imagens para o médico ter uma referência ali do que ele está fazendo. E no monitor da direita, a gente vai ver as imagens em tempo real. Deixa eu apagar aqui, mostrar a tela de cadastro aqui em funcionamento para vocês. Só apagar essas setinhas aqui, senão pode ser que atrapalhe a gente. Por exemplo, a gente tem aqui todas as teclas, a gente tem aqui as partes de selecionar as imagens e a gente tem aqui a tela de cadastro do paciente, onde a gente vai poder colocar todas as informações. As informações aqui a gente pode colocar o nome do paciente, a gente pode colocar o número de acesso do paciente, a data de nascimento aqui. A gente coloca aqui, por exemplo, o sexo do paciente, male é masculino, female é feminino. A gente consegue selecionar aqui o tipo de cirurgia que a gente vai fazer. Por exemplo, aqui é ortopedics, ortopedia. Eu não sei falar muito bem inglês, mas espero que vocês estejam acompanhando aqui o raciocínio. Então, depois que a gente coloca todas as informações aqui, os dados do nosso paciente, a gente dá o OK aqui, aperta a tecla de OK e vai direcionar a gente já para fazer o exame. A gente vai ter as opções aqui de subir a torre do aparelho, onde vocês podem ver aqui, ó, a torre está subindo. A torre aqui está subindo. Olha a diferença que ficou de altura aqui da nossa torre. Então a gente tem esse recurso. Se vocês lembrar lá do começo aqui da aula, eu falei para vocês sobre a parte da gente entrar com o nosso arco. Tem a parte da mesa ali de exames, onde o paciente fica em cima. Às vezes essa mesa tem um degrauzinho. Então se a gente deixa o arco muito baixo, esse arco ele pode bater com tudo a parte ali do tubo de raio-x nessa mesa. Então a gente danifica o equipamento. Então é uma coisa muito ruim que a gente tem que zelar também pelos equipamentos da empresa que a gente trabalha, né? Bom, vamos apagar aqui. A gente tem essa função aqui de subir a torre. E lembrando que a subida da torre não é somente para não ter colisão, é também para a gente alinhar, ajustar ali a posição que o paciente está. Por exemplo, imagina que o paciente está aqui. O nosso tubo está aqui e a gente vai rodar um perfil. Então, se o paciente está aqui e o nosso tubo está aqui, às vezes a gente precisa subir um pouquinho mais a torre ou descer um pouquinho mais a torre
para enquadrar ali a imagem com o nosso paciente. Então, essa é a função dessa torre, tá bom? Temos aqui as travas de movimentação, onde aqui eu dei um exemplo que eu destravei o aparelho, puxei a torre toda para trás. Aqui a gente tem um botão onde a gente mexe nas laterais do paciente, nas laterais do tubo, onde a gente consegue fazer o movimento com o arco dele se mover assim. A gente tem outro movimento que o arco consegue virar assim. Por exemplo, aqui o arco está numa projeção de frente e o arco vira numa projeção de perfil. Então é muito legal essas opções. E são tudo travas mesmo. Por exemplo, aqui para cima está destravado. Aí se eu pego essa parte dessa manoplinha aqui e viro ela para baixo, deixo ela reta, ele fica travado. Aqui eu trouxe um exemplo quando o arco está numa posição, por exemplo, de perfil. E a gente voltando o arco para a posição de frente. Lembrando, nesse caso, se o paciente estiver aqui deitado de barriga para cima, em cima aqui da mesa aqui, ó, em cima da nossa mesa de exames. Deixa eu só selecionar aqui a mesa. Aqui é a mesa de exames, esse círculo bem feio que eu fiz aqui, só para vocês terem uma noção. Lembre que eu falei da parte da mesa que tem um calço. O calço é esse, por isso que a gente sobe a nossa torre, para que não colida aqui o nosso tubo de raio-x com essa parte aqui da mesa. Então a gente sobe um pouquinho para não ter essa colisão. A mesa de exames também, que o paciente fica em cima, que é essa aqui, ela também tem essa mesma função de subir e descer. Então a gente sempre tem que acompanhar a mesa subindo, principalmente quando a gente vai realizar um perfil, porque às vezes a mesa sobe e a gente não acompanha lá no perfil a mesma posição. Quando a gente vai escopar, a imagem dela não está enquadrada, porque o paciente está aqui em cima, o nosso tubo está aqui embaixo. Então a gente tem que subir a torre para encaixar certinho ali com o nosso aparelho. Aqui eu trouxe um exemplo da gente fazendo a exposição. Por exemplo, no caso do pulser, a gente vai ter dois botões, onde o botão cinza, que é esse aqui, a gente vai fazer apenas uma exposição de fluoroscopia, onde a gente vai apertar o botão. Se a gente quiser ficar segurando, a gente vai conseguir ver a imagem, como eu trouxe lá no primeiro slide, em movimento. Se a gente quiser fazer uma imagem um pouquinho mais com carga e que salve essa imagem, a gente usa esse botão amarelinho. Isso no caso desse aparelho. Cada aparelho, cada fabricante vai ter algumas funções específicas. A gente vai ter também, em muitos casos, acoplado ali no nosso arco, um pedal. Esse pedal geralmente é quando o médico pede para usar o pedal. O médico vai falar, eu quero controlar aqui a exposição de onde eu estou. A gente vai pegar esse pedal, desenrolar os cabos, jogar ali perto do médico e o médico vai controlar ali toda a exposição com a gente presente ali para orientar ele sobre cada coisa que ele precise, tá bom? Eu mostrei para vocês o arco em movimento, o arco em funcionamento, no caso, o médico está passando por um parafuso. Aqui a gente vê o arco com o tubo de raio-x aqui embaixo e o intensificador lá para cima. E aqui a gente já vê uma posição de perfil. Por exemplo, aqui a exposição está vindo de cima para baixo, o paciente está aqui de barriga para baixo, com o membro onde eu fiz a setinha aqui, onde eu fiz esse risco que eu apaguei agora. Na imagem do lado, que é essa aqui, a gente já tem totalmente uma mudança aqui, onde a gente tem aqui o intensificador, o tubo está lá do outro lado, que a gente não pode ver aqui porque não está enquadrado na imagem, e a gente tem uma projeção aqui do raio dessa forma, perpendicular nessa posição. Como o paciente está deitado aqui na mesa, de barriga para baixo, a gente tem uma posição a gente tem o paciente numa posição de frente e o raio pegando perpendicular aqui a ele. Então a gente pega aqui uma projeção em perfil. Então é através dessas rotações que a gente vai ali fazendo as imagens, realizando diversas projeções, auxiliando o médico durante a cirurgia. Aqui eu trouxe para vocês alguns casos na prática. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem uma mesa cirúrgica aqui, que é aquela mais articulada, que a gente consegue mexer na mesa. Essa cirurgia aqui é uma cirurgia de ombro, é uma cirurgia bem famosa, que a gente entra bastante, onde o paciente fica numa posição chamada de cadeira de praia, que é essa posição dessa forma aqui. Então a gente vai
radiografar o ombro direito, aqui nesse caso, perdão, o ombro esquerdo, nesse caso, onde o nosso tubo está aqui embaixo, o intensificador está aqui em cima. E outra coisa bem legal de eu falar para vocês é o seguinte: quanto mais próximo a gente deixa o tubo aqui da estrutura do paciente, a gente deixa uma menor distorção ali da estrutura, a gente deixa o tamanho mais magnificado. Quanto mais afastado, a gente amplia ali a região que a gente consegue ver. Porque como vocês podem lembrar lá no começo da nossa aula de hoje, eu falei o seguinte: a circunferência aqui do arco é exatamente esse círculo aqui que eu marquei. Aparece o formato de uma bola mesmo. Ele não tem uma grande quantidade de estrutura que aparece. Então, por conta disso, às vezes, aliás, sempre, a gente deixa a parte do tubo aqui do arco, que é essa, mais afastado possível da estrutura, até para dar um panorama maior ali de estrutura. Se o médico pedir um zoom, por exemplo, pedir para ampliar a imagem, a gente tem duas opções. No próprio comando ali do arco cirúrgico, a gente tem a opção de ampliar a imagem e a gente tem a opção também, como eu estou falando aqui, de aproximar o nosso tubo, aproximar aqui o nosso tubo da estrutura e gerar com isso uma imagem mais próxima ali do tamanho real da estrutura. Aqui vai ter uma menor ampliação da imagem. Então a gente vai conseguir ver mais campo ali. Então a gente vai conseguir ver o ombro, vai conseguir ver uma porção aqui do tórax, vai conseguir ver um pouquinho aqui do pescoço. Quando a gente aproxima o tubo, a gente vai ver somente o ombro ali. E falo para vocês, é uma jornada bem difícil de você escopar, certo? Que nesse caso aqui a gente consegue ver a estrutura, consegue ver muito bem. Por quê? O paciente não está com os campos estéreis aqui em cima dele. Então é sempre bom você deixar a imagem mais afastada ali do tubo, para dar uma ampliação melhor de estruturas que você consegue ver, para depois, se o médico pedir para que você amplie ali a imagem, você aproximar e ir ajustando aos poucos. Arco cirúrgico é uma arte. Eu particularmente gosto muito dessa modalidade. Trouxe mais um caso aqui para vocês verem, onde aqui embaixo a gente tem o nosso tubo e aqui em cima a gente tem o intensificador e o paciente em cima da mesa. Nessa parte aqui, o tubo e o intensificador eles estão praticamente na região do tórax do paciente. A projeção do raio ela vem aqui de baixo para cima. O intensificador faz a captação da imagem, joga lá para o monitor e gera a imagem ali em tempo real para o médico. Nesse caso aqui, a gente já tem uma imagem aqui com o arco um pouquinho mais angulada. Então, a gente pode dizer que a projeção do raio aqui em relação ao tubo lá embaixo está vindo desta forma. Tem alguns arcos que tem uma função bem interessante também, que é um laser para a gente ver aonde que está incidindo ali o nosso ponto principal da radiação. Eu acho bem legal essa função de usar no nosso dia a dia. Lembrando, as mesas vão ter sempre essa vazão para que passe o intensificador, perdão, o tubo de raio-x e o intensificador por cima do paciente. A gente tem que falar um pouquinho também de proteção radiológica no centro cirúrgico. Proteção radiológica ela vai seguir o mesmo princípio ali do raio-x. 2 metros da fonte, que no caso aqui é o nosso tubo, a gente vai ter uma diminuição bem considerável da radiação. E a gente tem que aplicar nesse caso também a lei do inverso do quadrado da distância. Quanto mais distante da fonte, menos radiação vamos tomar. A gente tem que se atentar também às normativas da CNEM sobre a questão de proteção radiológica. E quando a gente fala em proteção radiológica, não só no centro cirúrgico, em qualquer área, mas como o nosso vídeo aqui hoje é sobre centro cirúrgico, a gente sempre tem que lembrar também do tempo, que será a quantidade de radiação que a gente vai usar. A gente tem que evitar de usar sempre uma quantidade de exposição muito grande. Por exemplo, você vai lá e aperta lá o botão da escopia e fica segurando. Só faça isso se o médico pedir. Se não, apenas aperte, solte, que vai aparecer a imagem e o médico ele já consegue ver o que ele quer. Então a gente tem que ter o conceito também de distância, lembrando que a gente tem um disparador
A gente consegue dar uma distância ali do paciente, da fonte e de toda ali a parte de radiação dentro desta circunferência aqui de 2 metros, que vocês podem observar bem aqui, ó, nesse círculo amarelo. Essa é a circunferência de 2 metros. Então, na maioria das vezes, a gente sempre fica mais afastado. E o principal que a gente não pode esquecer nunca, que é obrigação nossa também, tem que estar enraizada aí na nossa mente, que é a parte de blindagem. Blindagem é a gente colocar avental de chumbo, protetor de tireoide e não esquecer também de quantificar a nossa dose através dos dosímetros. Para você ser um bom profissional no centro cirúrgico, separei alguns pontos aqui bem importantes de eu citar. Você deve conhecer o setor, conhecer toda a equipe, isso incluindo toda a equipe multidisciplinar que eu citei lá no começo, médicos, circulantes, enfermeiros, equipe da limpeza, estou esquecendo de mais alguém? Bom, todas as equipes que eu citei lá no começo. A gente tem que conhecer todas as equipes, saber a forma com que, por exemplo, o médico gosta ali de trabalhar, gosta com que a gente faça as imagens. Quando a gente entra no local, a gente entra para ficar muito tempo nesse local. Então, com o tempo também, a gente vai aprendendo sobre cada forma com que os médicos e toda a equipe ali gosta de trabalhar. De trabalhar, perdão. Precisamos ser sempre proativos, não precisamos esquecer disso. A nossa função é operar o equipamento de raio-x, porém, a gente sempre pode pensar um pouquinho mais além, ajudar nossos colegas ali, ajudar o circulante, às vezes precisa de algum auxílio para alguma coisa, esteja sempre presente, ofereça a sua mão para ajudar, porque caso essa equipe precise de ajuda, você tem que lembrar o seguinte, o maior beneficiado é o paciente, sempre. Quanto mais rápido a gente fazer o procedimento, mais rápido o paciente sai ali das condições de anestesia cirúrgica e tem uma evolução melhor do caso. Devemos sempre conhecer os equipamentos e dominar as tecnologias. Como que a gente domina as tecnologias? A gente domina de duas formas. Primeiro, atuando, vendo na prática. Segundo, estudando sobre as tecnologias. Hoje em dia a gente encontra muito fácil manuais de instrução na internet. Se você vai trabalhar no arco da Philips, da GE, de qualquer marca, você consegue baixar em PDF qualquer manual de instrução e através dele você vai aprender as funções desse aparelho. É muito importante. Outra coisa também que não foge da nossa área em qualquer coisa que você for atuar é estudar anatomia. Aí você pensa, não é importante eu ter esse conceito de anatomia? É sim. Dentro do centro cirúrgico você vai precisar conhecer a estrutura ali que você está fazendo o procedimento. Por exemplo, se é um dedo, você tem que saber mais ou menos onde está a falange distal, a média, a proximal. Se o médico está passando algum fio ali, algum parafuso, você precisa saber onde o médico quer olhar. Então, para isso, você precisa conhecer a anatomia para falar a mesma língua ali da equipe médica. Isso a gente faz se aprofundando sempre nos nossos estudos. A gente não pode deixar a desejar essa parte. A gente precisa praticar sempre e estudar. E o que eu disse aqui por último, que eu queria deixar de reflexão para vocês, é dominar o arco cirúrgico. Como que a gente domina o arco cirúrgico? Falei um exemplo aqui, que é lendo o manual de instruções. E outra coisa é fuçando ele, vendo as funções. Vou citar uns exemplos práticos aqui. Por exemplo, aqui a gente tem a nossa torre do nosso arco, o nosso braço em C, vamos dizer assim, que faz esse movimento. Então, quando você chegar dentro do centro cirúrgico para trabalhar, veja quais as funções de cada um. Por exemplo, a gente tem as travas aqui que eu mostrei no videozinho atrás para vocês, onde cada travinha dessa vai ter uma função. Conheça bem essas travas, saiba bem para o que cada uma dessas travas serve, qual é a direção ali que você vai conseguir movimentar o arco, destravando ou travando uma dessas travas. E através disso você vai ter sucesso garantido. O objetivo dessa aula foi trazer essa parte mais de cirurgia para vocês. Espero que o conteúdo aqui tenha sido útil para você. E se foi útil, não esqueça aqui de deixar o seu joinha aí, meter o dedo aí nesse curtir,
compartilhar esse vídeo aqui através dos seus grupos de WhatsApp, seus grupos de estudo, no seu Facebook, Instagram, onde você quiser. E também se inscrever aqui no canal, que isso aí ajuda muito. Trago com muito carinho esse conteúdo aqui para vocês. E através disso vocês podem aqui deixar sugestões aqui nos comentários para que eu possa trazer mais vídeos nessa pegada aqui de videoaula. Agradeço a todos, obrigado. Vou deixar aqui algumas referências de onde eu tirei muitos desses materiais e espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Falou, gente!